pra gente fazer uma aposta simples aqui, eu não acho que é uma boa ideia. Mas eu diria que tá até relativamente alta, tá? Eu acho que o favoritismo do Inter ele poderia ser até tratado como ainda maior. Copa Libertadores, tá? 7 da noite tem Inter e Nacional. Internacional e Nacional, tá? Sim. Jogo terça às 9h30 da noite lá no Beira-Rio. Ficou uma maravilha, né? Porque ficou Internacional. Isso, mas são dois times diferentes. Sim, um duelozinho muito bom. Tá, o Nacional pode-se dizer que esperava-se um pouco mais, talvez pela tradição que tem na competição, né? Hoje em dia, obviamente, já não é mais o mesmo que já foi outrora, né? Tricampeão mundial, né? Acho que da Libertadores acho que tem mais até. Enfim, vamos analisar Internacional e Nacional, o Inter que vem de um Grenal, como foi. Vamos trazer agora essas estatísticas, utilizando como ferramenta o Game Arena, nosso aplicativo que a gente usa para embasar, e que inclusive, vai pintar aí na tela agora, aí, ó, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui e baixar de forma gratuita, beleza? Assim você vai ter estatísticas, informações aí ao seu lado para lhe auxiliar para este confronto. Como chegam as duas equipes? Retrospecto recente do Nacional, ele é até melhor, né, em termos de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Porém, obviamente, a gente vai ter que relativizar isso, porque é uma diferença muito grande do Campeonato Uruguaio, o Campeonato Brasileiro, e também os jogos que as duas equipes enfrentaram aí tem uma distinção muito grande de dificuldade, né? O Inter, que é o líder do seu grupo, 4 pontos até aqui, tem uma vitória e um empate, e o Nacional perdeu as duas, Fábio, irmão. O que esperar da equipe uruguaia? Não marcou gol, né? Vamos para os confrontos, né? Vamos começar pelo Inter, que vem bem na temporada, até deu uma caída nos jogos recentes, já não vence há 3 jogos. Esses 2 últimos jogos foram muito mas difíceis, aí né? perdeu do Palmeiras em casa, 1-0, e aí no Grenal, 1-1. Né, 2 jogos aí difíceis, né, mas ele não venceu e antes fora de casa com o time reserva empatou com o Fortaleza em 0-0. Mas antes uma boa sequência, né, 3-0 no Atlético Nacional, 3-0 no Cruzeiro, Brasileirão, empatou com o Bahia na estreia da Libertadores em 1-1. Enfim, é um time que passa confiança, né, empatou com o Flamengo no Maracanã 1-1. Só tem uma derrota no ano. Oi? Só tem uma derrota no ano que foi essa do Palmeiras, né? Isso, a única derrota em 2025 foi para o Palmeiras na semana passada, vem muito bem, né? O Internacional favorito contra o Nacional, que a gente vai ver aí, que apesar de... o Nacional estava mal também no Campeonato Uruguaio, ele até deu uma melhorada recente, né? Venceu alguns times aí, como o Miramar, 3-1, venceu o Danúbio 2-0 e venceu o Cerro Largo por 4-0. Mas ele vinha mal, quando começou a Libertadores, ele era o 8º colocado no Campeonato Uruguaio, deu uma melhorada nas rodadas recentes, mas nos jogos mais difíceis, né, pela Libertadores, ele perdeu e sem fazer gol, né? Foi amassado pelo Atlético Nacional fora de casa, 3-0, 2 bolas na trave, mal finalizou a equipe do Nacional, e contra o Bahia foi melhor e venceu, mesmo fora de casa, pelo placar de 1-0, então é uma discrepância muito grande, tá, entre os times. Pois é, eu concordo. E inclusive acho que esse jogo contra o Atlético Nacional é um parâmetro interessante aí que a gente pode ter para essa partida, né? Sempre difícil analisar competições continentais, sobretudo no início ainda, porque o parâmetro das equipes em suas ligas é bem distinto, né? Enfim, dito isso, vamos para o nosso momento betting nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto, que a gente tem uma cotação, Fábio, meu irmão, de 1,43 do Inter, que assim, óbvio, pra gente fazer uma aposta simples aqui, eu não acho que é uma boa ideia. Mas eu diria que tá até relativamente alta, tá? Eu acho que o favoritismo do Inter ele poderia ser até tratado como ainda maior. A discrepância hoje das equipes, ela é muito grande, e eu acredito muito que o Inter vai vencer por pelo menos 2 golzinhos de diferença aí, tá? Esse jogo. Muito bem, então vamos no handicap? Handicap, eu acredito que seja assim, porque, velho, pra confiar em gols, eu acho que não dá pra gente confiar em... criar aposta e 2 gols do Inter, né? Poderia ser isso. Mas aí, tipo, velho, vamos lá. Cadê? Aqui, né? Seria essa opção aqui. Ou então somente os 2 gols do Inter, né? 1,67. Eu acho que é uma boa pedida e acho que vai bater também. Mas qual é a grande questão aqui? A gente não tá confiando em gol do Nacional, né? Se a gente não tá confiando em gol do Nacional, eu prefiro muito mais um handicap asiático -1. Por quê? Se eventualmente for 1-0 aqui, a gente pelo menos tá protegido. Lá no mais de 1,5 gols do Inter, a gente tem que confiar em 2 gols do Internacional. E assim, se for pra sair 2 gols do Inter, o placar mais provável é o quê? É um 2-0, tá? Não é um 2-1. Ou seja, eu acredito que essa aqui acaba sendo melhor, porque, ao meu ver, é mais provável ser 1-0 do que 2-1. Entendeu minha leitura aí, certo? Entendi. Então, se eventualmente for 1-0, lá seria head, aqui pelo menos é reembolso. Apesar de eu achar que vai bater as duas. Meu palpite para esse jogo é até um 3-0 Inter, tá? Não é nem um 2-0. Então, eu acredito que o handicap asiático -1, ele acaba sendo o mais seguro, tem um custo-benefício melhor para essa partida. Muito bem, então 50 aí no handicap asiático -1 a favor do Inter.